Então, bom, vamos lá. Como a gente tem falado, esse mês vamos começar a falar sobre idolatria. O nome dessa série que nós começamos é O que o Coração Constrói em Silêncio. Nosso objetivo é tratar sobre a idolatria no coração, o processo do coração de criar novos ídolos, de estar constantemente trocando Deus, o Deus que está governando seu coração. Amém? Então, para isso, abra sua Bíblia em Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1, vamos ler Romanos 1, versículo 18. Não, 18 não, viajei, estou adiantando. 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Aqui essa carta de Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Roma. A igreja de Roma tinha acabado de, talvez os cristãos judeus voltarem para Roma, porque eles tinham sido expulsos por Cláudio. E o contexto da igreja de Roma era bem complexo, assim, porque os judeus eles tinham saído, então a igreja fica na mão dos cristãos gentios. E quando os judeus voltam, existe uma crise externa, porque Roma era a capital da religião. César era adorado como um deus, era adorado como uma divindade. Tinha templos religiosos de diversos outros deuses. Então, o sincretismo religioso era, normal, era algo comum, né? Então, a igreja de Roma, ela sofria essa crise externa de como viver Cristo nesse contexto de sincretismo, de adoração a vários outros deuses, e um contexto externo. Tanto que Paulo, depois, mais para frente, ele começa a dialogar sobre a lei, porque como tinha essa crise dos judeus e dos gentios, então os judeus, não, a gente tem que seguir a lei, os gentios, não, a gente não precisa. Então tinha essa crise externa dos cristãos, e essa crise interna entre eles, né, dos judeus, da tendência de transformar a lei num ídolo, e dos gentios de misturar, essa tendência de misturar Cristo com os outros ídolos da cidade. E por que Paulo aborda a idolatria, né, nesse primeiro capítulo? Porque na verdade, ele está meio que fazendo uma cirurgia. Ele começa a dar uma introdução sobre essa criação de ídolos, a idolatria no coração, para depois vir com a resposta do evangelho. Mas como eu falei, nós vamos falar sobre esse assunto em 4 domingos. Então eu não vou concluí-la hoje. Certo? A resposta para a idolatria vai vir nos próximos, o contexto. Hoje eu vou falar sobre esse processo do coração de criar ídolos. Então vamos lá. Então Paulo começa a dar esse diagnóstico, né? Porque a idolatria ela não é um problema assim paralelo nem periférico. É uma doença central do coração humano. Então vamos destrinchar esses versículos para a gente entender esse processo de como o coração se corrompe. Certo? O versículo 21. Ele fala assim: sim, eles conheciam sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Então o texto mostra que o primeiro sintoma dessa corrupção do coração é a ingratidão. Embora conhecendo a Deus, eles não o adoraram e nem o agradeceram. Então o primeiro sintoma do coração criando novos ídolos e da idolatria
é a ingratidão. Porque a gente para de reconhecer Deus como a fonte primária dos nossos feitos e da nossa vida. Se a gente alcança alguma coisa, não, é porque eu sou bom, meu emprego, meu trabalho no meu emprego, eu subi de cargo porque eu sou um bom profissional, glória a Deus. Mas se não fosse Deus te capacitando, né, a gente começa a trocar o lugar de Deus, né, como autor das coisas em que nós passamos. E o que acontece nesse processo da ingratidão? Aos poucos a gente quebra a nossa dependência consciente de Cristo. Nós passamos a, trocar essa dependência que nós temos de Cristo para a nossa suficiência, para a nossa força, para o que nós sabemos fazer, para o que nós conseguimos e para quem nós somos. E qual que é o segundo passo, segundo estágio depois dessa... Então, primeiro estágio dessa corrupção é a ingratidão. Então, a gente passa de ser grato, passa de adorar a Deus por quem Ele é, mesmo conhecendo. O segundo estágio é a racionalização e pensamentos vãos. Versículo 21, a segunda parte. Ele fala assim: em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso... em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. E a palavra aqui no grego sobre tolo, vazio, é algo inútil, algo sem propósito. Então, o primeiro passo é a ingratidão, o segundo passo é que nós começamos a racionalizar tudo. Nós começamos a interpretar a Bíblia de acordo com as coisas que nós queremos. Nós começamos a criar justificativas para as nossas independências de Cristo. Nós começamos a criar artifícios para justificar. Não, mas eu sou assim mesmo. Não, eu começo a criar filosofias para me colocar de volta no centro. Não, eu sou mal educado. Não sou mal educado. Eu sou honesto. Eu tenho espírito de Pedro. A gente começa a criar filosofias e ideologias para que a gente passe a ser o centro da mensagem, da narrativa. E Tim Keller fala no livro Deuses Falsos que quando fazemos qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a nossa felicidade, significado e identidade, ela se torna um ídolo. Então começamos a mentir para nós mesmos sobre a realidade para defender esse ídolo. Então, a partir dessa racionalização e dessa justificação sobre nós mesmos, nós começamos como eu falei, a arrumar desculpa para justificar o que nós estamos vacilando. O terceiro estágio desse coração corrompido é a cegueira espiritual. Versículo 21, a terceira parte, ele vai falar. Né? Ele falou sobre... as ideias tolas, começaram a inventar ideias tolas, nós começamos a arrumar justificativas para voltarmos a estar no centro. E com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Esse obscurecimento do coração, ele é progressivo, é sutil, não é... A gente até fala, né? O diabo não vai aparecer como um chifre, a gente está sempre acostumado a isso, mas com pequenas concessões, com sutileza. E com isso, imagina que a gente já ficou no escuro, numa sala escura. Apaga a luz, a luz está acesa, apaga, fica aquele breu. Aí você começa a regalar os olhos, e aos poucos você vai, o olho vai se adaptando àquela escuridão. É mais ou menos essa a ideia. O nosso coração vai se adaptando para o obscurecimento dele, para essa cegueira espiritual. E com isso vem a insensibilidade espiritual. Por causa de repente, algo que eu vivi, eu paro de me preocupar com a... Eu comecei a racionalizar, então eu não procuro mais coisas espirituais, o meu coração se perdeu, se corrompeu. Eu fico confuso entre o que é bom e o mal, né? Que eu falei, Deus entende meu coração, Ele entende a minha situação. Eu não consigo orar, né? Porque eu estou trabalhando muito. Deus entende a minha situação. Então, percebe que é um processo gradual e sutil. E qual que é o quarto estágio dessa corrupção do coração? Versículo 22. Ele fala, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Então, a ironia, né, desse texto é que
Quanto mais a gente vai se achando nesse processo de obscurecimento, a gente vai se afundando no coração corrompido, no coração idólatra, a gente passa a achar que somos sábios. Não. Eu sei o que eu estou fazendo. A minha razão agora é o ponto final, não o que o Espírito ou o que a Bíblia diz. Porque eu já comecei a arrumar justificativas para o que eu faço e para o que eu vivo. Então agora a minha sabedoria ela foi trocada. Isso gera o quinto estágio dessa corrupção do coração. O versículo 23. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos, como de aves, animais e répteis. Então aqui chega o clímax da corrupção, do coração corrompido. É a troca deliberada do Criador pela criatura. E Paulo ele é categórico em mostrar que é gradativo também. Humanos, animais e répteis. Se a gente for pegar o animal em que recebeu uma maldição de que se rastejaria pelo chão, foi a serpente, um réptil. Então, é gradativo. E cada passo vai mostrando uma degradação maior da dignidade humana, quando rejeitamos adorar aquele que está acima de nós. E a lógica da idolatria é essa. A gente passa, como eu falei, o primeiro estágio, a gente começa na ingratidão. O segundo... Caramba, pula de página. Primeiro estágio, a gente passa da ingratidão. O segundo estágio, a gente começa a racionalizar tudo para de ter sentido. O terceiro estágio, eu começo a racionalizar e me cegar. E o quinto estágio é a troca. O quarto estágio, o que era a minha sabedoria, ela é trocada. E o quinto estágio é a troca consumada, de que agora eu adoro não mais o Criador, mas a criação. Certo? E agora minha anotação travou aqui, ó. Aí me quebra aí, ó. Aí foi. Então nós preferimos a gente passa a preferir o que é controlável. Mas você pode estar pensando agora, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou um idólatra, eu não tenho nenhuma imagem em casa, que a gente sempre pensa em idolatria, numa imagem, algo palpável, mas é justamente essa é a definição da idolatria. Quando a idolatria é tratada na Bíblia, em Êxodo 20, que vem os 10 mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Vamos ler? Quando a idolatria ela é tratada de várias formas, na Bíblia. Mas ela aqui nos 10 mandamentos ela é bem clara. Versículo 1 de Êxodo 20. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Aí agora vem. Não tenham outros deuses além de mim. Em nenhum momento a idolatria, a partir daqui nos 10 mandamentos, ela não é tratada como algo palpável. Ela se torna uma imagem física por causa da cultura. E o texto depois de Êxodo 29, eu sempre fico na dúvida nos endereços. Quando Moisés está no monte falando com o povo, falando com Deus, o povo está ali no pé do monte, e o texto é enfático de falar que o povo, ansioso pela ausência de Moisés, dá a ideia para Arão construir um ídolo, construir algo. Então, a ansiedade, às vezes essa nossa ansiedade, pelo controle, ansiedade por ter dinheiro, por comprar um carro, vai criando em nosso coração ídolos. E às vezes, como eu falei, não é algo em que a gente adore, que se ajoelhe e tal, mas é algo em que a gente troca a nossa devoção no lugar de Deus. Então, como eu falei, a gente para de ser grato pelo que a gente tem, pelo que a gente conquista a Deus, porque Deus nos sustenta, e passa agora a ser autossuficiente.
Mas só que que nem eu falei, a idolatria ela não é um problema paralelo, ela é um problema central da crise humana, da vida humana, por causa de Adão e Eva. Vamos lá, Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 5. Aqui os primeiros versículos é a serpente conversando com Eva e tal. Só que esse versículo 5, ele nos traz a raiz dessa idolatria, do nosso coração estar constantemente ativo, construindo novos ídolos para estarem no lugar de Deus. Versículo 5 fala: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então a proposta da serpente para Adão e Eva não foi um fruto, não foi tal, mas serem como Deus. Então a nossa raiz pecaminosa, a nossa raiz, que eu falei, a idolatria não é um negócio paralelo, é um tema central da queda humana, porque o desejo, a proposta da serpente foi que Adão e Eva seriam como Deus. Então a primeira tentação foi a autonomia, de serem Deus de si mesmo. A primeira proposta da serpente foi: vocês serão Deus, vocês não precisarão mais de Deus, vocês serão dependentes. Então com isso nesse texto a gente vê a autonomia divina, vocês serão como Deus. Conhecerão o bem e o mal, então a nossa autoridade moral, a nossa independência moral. A gente vai conhecer o que é bom, o que é ruim. E nós não morreremos. E vocês não morrerão. A serpente fala: vocês não morrerão. Então isso revela três coisas: a autonomia, a autonomia divina, não preciso mais de Deus; a autonomia moral, eu conheço agora o que é bom e o que é mal; e a autossuficiência existencial. Então, a partir de mim mesmo, eu sobrevivo e eu vivo. E essa é a inversão fundamental que o pecado nos traz. Porque Deus criou o ser humano com uma hierarquia específica. Deus, a criação, os homens, né, o homem, e a criação. Porque Deus coloca a autoridade sobre a criação ao homem. Deus dá a autoridade sobre a criação ao homem. Só que o pecado, ele inverte essa ordem. Agora, eu sou Deus, eu sou o Senhor. A criação está no meio, essas coisas, as coisas existem para me servir. E Deus existe para me abençoar. Então percebe que não é um negócio, como eu falei, paralelo. É o problema central do coração. E é por isso que constantemente a gente passa a ver o trabalho, às vezes, como o dinheiro, né, não é suficiente. Nossa, eu preciso ganhar mais. E para mim ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais. E para mim trabalhar mais, eu tenho que fazer mais faculdade. E para mim fazer mais faculdade, eu preciso de mais dinheiro. E eu acho que o dinheiro até é o maior desses ídolos atuais. Porque, justo que eu falei, Aí você e o tempo também, esse controle. O dinheiro, ele oferece controle, oferece conforto. E dinheiro compra tempo. Aí você vê, tipo, caramba, fiz 30 anos essa semana. Aí você vê lá um moleque de 18 anos, de Porsche, não sei o quê, e fala: nossa, eu sou uma tranqueira na minha vida. Então, tipo, percebe que a cultura cada vez mais empurra a gente para criações de novos ídolos. E você está constantemente sendo bombardeado eu tô vendo ali, o fulano ganhou dinheiro, o fulano construiu uma família e não sei o que e tal. E só que existe, que nem eu falei, existe um paradoxo disso, porque as coisas boas, elas têm a tendência de se tornarem ídolos. Porque o problema da idolatria não é o que a gente faz, mas é a intenção do que a gente faz a partir daquilo. A partir do momento em que, por exemplo, o ministério, eu estou servindo a Deus, tenho um ministério, mas a partir do momento em que, de repente, o meu ministério ele se torna para agradar a mim mesmo, já se tornou um ídolo. Eu estou fazendo para que eu seja notado, eu estou fazendo para que as pessoas, para que eu seja adorado, para que alcance poder, para que eu alcance pessoas, tenha controle sobre pessoas. Ela se tornou um ídolo, porque a
a intenção e a devoção em que eu estou entregando não é para Deus. A glória não é mais de Deus. Então a gente volta para lá. Eu estou no topo. A criação ela existe para me servir e Deus existe para me dar a criação. Então Deus passa a ser tipo um cambista. Deus passa a ser um cambista. Uma moeda de troca. Deus é só o atendente da loja de conveniência. E é esse o problema central dessa criação de ídolos, porque é sutil, é silencioso. Você não vê, você começa a são as coisas boas que começam a virar ídolos, o anseio por um relacionamento, o anseio por um novo cargo, o anseio por um novo salário, o anseio por um carro, o que quer seja, um anseio por um filho. O filho pode se tornar um ídolo, o seu marido pode se tornar um ídolo, o sexo pode se tornar um ídolo, porque agora o sexo, como eu falei, nosso coração se corrompeu, então o sexo agora é minha única fonte de prazer. Meu relacionamento, o meu marido, minha esposa, quem quer que seja, vai me redimir de quem eu sou, porque eu sou problemático, então o meu marido vai me redimir. Então entende como é sutil e as coisas boas tendem a virar problema? Agora eu não vou lembrar onde que está o texto, mas eu lendo e tá bom, o Henrique falou para mim avisar ele quando eu terminar o culto, que você está sem celular. Chegando a notificação aqui. Eu não vou lembrar o texto agora, mas eu lendo sobre como as coisas boas podem se tornar ídolos. Todo mundo já ouviu a história de Jacó e Raquel. Só que o texto ali fala que Jacó trabalha 7 anos para Labão, aí Labão dá um golpe em Jacó, entrega Lia, aí ele, caramba, não era essa mulher que você tinha me prometido. Aí Jacó trabalha mais 7 anos, aí sim tem Raquel. Só que tem uma problemática nessa história toda de que Jacó meio que não tinha era ferido, tinha uma ferida, uma falta de amor ali. Quando o texto fala que quando Jacó termina de trabalhar os 7 anos, ele vira para Labão e fala: me dá minha esposa. O texto ali, no original ali, é literal. Eu quero fazer sexo com a sua filha. É tipo literal, cunho sexual. Porque Jacó se perdeu, ele ficou extremamente apaixonado. E depois a história continua e né, nessa problemática toda, o texto é claro de que Lia não era assim tão bonitinha, né? Entre Raquel e Lia, Raquel era mais bonita, o texto é claro nisso. E chega lá na frente, né, Labão se aproveita de Jacó, dá um golpe nele, ele meio que pensou assim: minha filha é muito feinha, vai demorar um pouco para mim vender ela, né? Vou me aproveitar desse cara que está apaixonado pela outra, que Lia era mais velha. Aí, chega lá na frente, Lia, talvez por essa ferida da falta de amor, de não ser amada, de ser a desprezada, ela se deita com Jacó e tem o primeiro filho. Aí o apóstolo vai ajudando aí que os nomes eu não decorei. Ela tem o primeiro filho e ela fala: não, porque agora meu marido vai me amar. Ela tem o segundo: agora eu vou ser notada. O terceiro: agora meu marido vai me amar. O texto é claro nisso, que todas as vezes em que ela tenta ter um filho é buscando a ser notada pelo marido, a aceitação do marido. Até em que ela meio que talvez, né, cai em si e nasce Judá. E o texto fala que e o texto encerra em que aí ela agradeceu a Deus e glorificou a Deus. Então percebe como talvez uma ferida ela pode se tornar um ídolo no coração, porque a gente passa a viver para alimentar essa ferida, em função dessa ferida. Porque o nosso coração é uma máquina ativa de criação de ídolos. E como que eu falei, uma coisa boa era que queria um filho. E aí, né, tem um livro que fala o drama das Escrituras, que ele trata a Bíblia como um grande ato assim de cinema, né? E essa desprezada
da linhagem de quem viria e seria o desprezado. Enfim, já estou viajando já. Mas percebe como coisas que são boas. Ela queria um filho, mas a raiz do filho, desse anseio, era uma ferida, um ídolo. Até em que ela percebe, ela percebe disso e dá glória a Deus e é curada disso. E quais são as consequências dessa troca? Texto, versículo 24, ele é claro de que Deus os entregou. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Às vezes pode parecer que Deus abandonou, tal, mas não, é justamente a disciplina de Deus, a pedagogia de Deus. Não, você quer servir outro Deus? Vai lá, fique em paz. Eu estou aqui, eu continuo sendo Deus. Não é a sua idolatria que vai me mudar. Então, a idolatria corrompe tudo. Né? Até que ocorre a corrupção total, que o texto fala. Cadê? 24. Por isso, Deus, como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Então, Deus o entrega para justamente, se você quer servir a esse ídolo, você fica à vontade. Eu continuo sendo Deus. Então, agora os relacionamentos, que eu falei, o relacionamento se torna utilitário, o trabalho vira obsessão, o dinheiro vira um Deus que nunca se satisfaz. E é engraçado que no versículo 25, Paulo encerra aqui, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor. E Paulo encerra falando que é digno de louvor, amém. Então meio que Paulo encerra falando assim, embora nosso coração se corrompeu, se perdeu, Deus continua sendo Deus. A natureza de Deus não muda. A capacidade de nos amar e de nos satisfazer no nosso coração corrompido não muda. Não muda Deus. Deus continua permanecendo sendo Deus. E então, como eu falei, a idolatria é a raiz central do nosso coração por causa da nossa natureza caída. Por mais que você possa pensar, não, mas eu não sou assim. Mas o seu coração, ele é uma máquina ativa de criação de novos ídolos, de estar constantemente substituindo a Deus. Né? E para encerrar, já estou encerrando. Falei rápido? Falei rápido, Júnior? Tá bom, né? Porque eu... Hã? Não, é que o Júnior, é verdade, o Júnior... Falar pro Júnior, fala 10 minutos. Os 10 minutos dele é 48. Talvez, como eu falei, a gente pode estar... Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou um idólatra. Eu não ajoelho para a imagem. Eu não tenho nenhum quadro em casa. Que a gente sempre, né? Sempre, como eu falei, a gente sempre remete à idolatria a coisas físicas. Mas e o seu coração? O que ninguém vê? O que é sutil, o que é bom que tem se tornado coração, tem se tornado um ídolo. E talvez esse texto de Romanos, às vezes a gente olha, né? Nossa, mas é verdade, fulano lá, verdade, ele faz tudo isso. O Beltrano, o Ciclano, ele faz tudo isso. Mas e nós? O que o nosso coração tem feito? Quais são os ídolos que o nosso coração tem construído? Quais são as trocas que nós temos feito? Né? E a pergunta não é se você está construindo um ídolo, a pergunta não é se você está, mas o que você está construindo? Como eu falei, é algo irrevogável até que Jesus volte, o nosso coração ser caído, a nossa natureza ser caída. Então, não é a pergunta dessa mensagem, desse texto, não é se você está construindo, mas o que o seu coração está construindo. Né? E fique de pé para encerrar, para mim encerrar. Né? Vi guitarrinha aqui, vem aqui. Que nem eu falei, a pergunta dessa mensagem de hoje não é se você está construindo um ídolo, mas o que o seu coração está construindo.
O que seu coração tem tornado um Deus sem você perceber? Quais são as coisas boas que você tem feito, que tem se tornado, que talvez tenha se tornado obsessão? Quais são as trocas que você tem feito? Quais os lugares em que você não tem sido grato a Deus? Como eu falei, o primeiro estágio dessa corrupção do coração é a ingratidão. Então, que nessa noite, revise o seu coração. Nessa noite, revise o seu coração para que Deus mostre onde que nós estamos errando, quais altares que nós temos construído no nosso coração. Porque, às vezes, coisas, como eu falei, o processo é sutil, mas é gradativo. Às vezes, começa numa ingratidão, numa falta de perdão, numa ferida, uma coisa que talvez possa ser até entendível, que pode ser até aceitável, mas que com o tempo começa a se aprofundar e começa a tomar lugares em que não deveria, começa a tomar o lugar de Deus. Agora, como eu falei, o meu trabalho não é mais uma fonte de glorificação a Deus, mas uma fonte de satisfação própria. A proposta de Deus é que nós deixemos de ser deuses de nós mesmos. O pecado inverteu essa ordem. Nós nos tornamos deuses de nós mesmos. Então que nessa noite feche seus olhos, revise o seu coração, peça para que Deus mostre coisas que você tem colocado no lugar dele, peça para que o Espírito Santo te conduza para dentro do seu coração e que esses altares invisíveis passem a ser visíveis a partir de hoje. Que esses altares invisíveis que o seu coração tem criado, esses ídolos que o seu coração tem construído, sejam visíveis a partir de hoje. Senhor, eu oro para que nosso coração se volte ao Senhor.